Colegas criadores, e aí eu me refiro a homens e mulheres do Brasil e do mundo, cuidadores de aves domésticas, preservadores das espécies. É um prazer tê-los mais uma vez nesse espaço virtual, o canal Canarinho Porta da Lua. Eu sou Ailson. Nós falamos da região do semiárido baiano, Queimadas, Bahia, Brasil. E gosto de compartilhar com todos os cuidadores, os preservadores. Não gosto muito de usar o nome criador, porque criador remete a uma outra concepção, né? Mas cuidadores, preservadores de aves domésticas, não apenas do canário, serinho dos canários, de suas mutações, mas de todas as aves domésticas, porque muita coisa nos une, né? Existem práticas que são comuns a todas as espécies de aves domésticas. Então, gosto de compartilhar as experiências, de falar a respeito do assunto e compartilhar com você que, como eu, gosta, tem amor às aves e cria domesticamente essas aves. Hoje nós vamos falar sobre um tema muda de penas, hora do descanso. Já fizemos outros vídeos a respeito da muda de penas, mas esse aborda alguns aspectos que não foram abordados ainda e que são muito importantes. Nós consideramos interessante deixar registrado aqui para apreciação de todos os que criam aves domésticas. Talvez muitos criadores não considerem esse período de muda de penas como um período mais importante, né, na criação. Acredita a maioria dos criadores que o período mais importante é a reprodução, não é? Que o período mais importante seria a reprodução, mas não é verdade. Não é a reprodução, não é o período de reprodução o período mais importante da criação. O período mais importante da criação é o período de muda de penas, que na verdade não é um período, são dois períodos que acontecem nesse espaço onde a ave muda as suas penas. Na verdade, nós nomeamos período de muda de pena, mas na verdade nós não deveríamos nomear como período de muda de penas. Esse período devia ser nomeado como período de descanso, a hora do descanso, né? Por que a hora do descanso? Porque a ave, ela saiu de um processo, ela está saindo ou saiu, a maioria dos criadores já estão saindo, dos criadores já estão saindo desse processo, né? As aves já estão saindo desse processo. Mas é interessante observar que as aves, elas saem do processo de reprodução e passam para a muda de penas.
Nesse processo de muda de pena, esse processo de muda de pena, na verdade, ele acontece dentro de um processo maior, que é um período de descanso, né? É a hora do descanso da ave. A ave, no processo reprodutivo, ela tem o maior desgaste que se possa ter, né? Que a ave possa ter durante os ciclos, né, da sua vida. Por quê? Porque nesse período ela tem que reproduzir, a fêmea tem que gerar, tem que produzir ovos, tem que chocar, tem que alimentar. Os machos também têm que se preocupar não, mas tem que buscar alimentação para as fêmeas e para a sua prole. Quando o macho é bom, ele alimenta a filhotada junto com a fêmea e até mais do que a fêmea. Então é um período, o período da reprodução, um período extremamente exaustivo, de muito trabalho, de muita perca de energia. A ave perde muita energia durante o período reprodutivo, essa é a verdade. E quando termina o período reprodutivo, a ave está exaurida. Quantas aves não morrem por exaustão? Não é por doença, morrem por exaustão, principalmente fêmeas, no período reprodutivo, né? Existem criadores também que colocam para reproduzir até elas não quererem mais ou não aguentarem mais, e isso também não é uma coisa eticamente correta, né? Mas, enfim, é um período altamente um período onde a ave ela se esforça muito, ela perde muita energia nesse período reprodutivo, e não, quando termina o período reprodutivo, então ela tem a hora do descanso. Ela tem a hora do descanso, ela vai descansar. E nesse momento em que ela vai descansar, ela aproveita para trocar, para mudar de penas. Então, acho que nós até nomeamos errado, nós deveríamos nomear de período de descanso e não período de muda de penas, né? Ela aproveita esse momento e muda toda a pena, né? E esse é um momento, então, muito importante, porque nesse momento de descanso, a ave vai adquirir, ela vai renovar suas forças, assim como ela renova a plumagem, ela vai renovar todo o seu potencial orgânico para enfrentar uma nova fase reprodutiva. Então, por isso é que nós achamos que o nome é errado, deveria ser período de descanso, né? Porque nesse momento ela está descansando, recuperando forças, aurindo novas energias para enfrentar de novo o período de reprodução e continuação da espécie. Então, é um período extremamente importante, onde a alimentação deve ser fornecida de maneira com maior cuidado, né? Onde o aporte de nutrientes deve ser favorecido, onde ela deve ter os cuidados também com relação à sanidade, à limpeza, à saúde, deve ser redobrado, porque aproveita-se esse período em que a ave está descansando para olhar as unhas, para cortar a unha, para aquelas que estão apresentando alguma doença, dar um remédio, para dar os remédios preventivos, fazer os tratamentos preventivos, tudo isso nesse período em que ela está trocando de penas, que é para quando ela entrar de novo no processo reprodutivo, ela entre com todo vigor, tanto machos quanto fêmeas.
Mas o que acontece também, um aspecto interessante que nós gostaríamos de chamar a atenção dos amigos criadores, é que muitas vezes o criador aproveita esse período para descansar também. O criador não tem descanso. O criador precisa entender isso. O criador não tem descanso. Quer ter descanso? Coloca alguém para tomar conta do canaril. Coloca alguém para tomar conta do plantel. Porque criador não tem descanso. Tutor não tem descanso. A gente fala criador, mas a gente precisa ir mudando esse nome criador e colocar a palavra tutor, que é uma palavra mais apropriada, porque nós não somos donos das aves, na verdade. Nós somos tutores, né? Nós somos preservadores das espécies. E nós não temos descanso. Se nós queremos descansar, precisamos colocar alguém para tomar conta. Mas não, o que é que nós fazemos? Muitos de nós fazemos. Nós pegamos as aves na época da muda de penas, ou que seria a época do descanso, o período de descanso, né? De repouso, ali onde a ave está descansando, e nós amontoamos dentro de uma voadeira, amontoamos as fêmeas e os machos dentro de voadeiras, porque assim fica mais fácil de alimentar, assim fica mais fácil de ver, de cuidar, porque como elas não estão reproduzindo, elas não precisam ficar separadas ou juntos, machos e fêmeas, em casais e tal. Esse é um pensamento, de certa forma, um tanto egoísta, né? Um tanto egoísta, porque a gente só está pensando na reprodução. Terminou a reprodução, então pode separar machos e fêmeas, colocar todos os machos num canto, todas as fêmeas no outro, tacar-lhe comida para dentro, e aí vai ficar mais fácil de alimentar, vai ajudar o criador a descansar. Não é bem por aí. Esse é um período em que a ave ela precisa de privacidade, ela precisa estar sozinha para ela mudar a sua pena. Aqui no Canaril Porta da Lua, nós só colocamos aves, machos e fêmeas em voadoras, ou voadeiras, como vocês queiram chamar, para lavar as gaiolas. Porque no final do período de reprodução, se higieniza as gaiolas e tal, então precisa colocar na voadeira os machos e as fêmeas, mas é só durante esse período. Depois nós voltamos e colocamos, individualizamos todos novamente. Então eles passam o período de muda de penas ou o período de descanso individualizados como devem ser. Então está individualizado aqui. Macho, macho, fêmea, fêmea, na mesma gaiola criadeira. Então eles ficam aí durante todo o período de muda de penas. Terminou o período de muda de penas, o que nós vamos fazer é juntar casais depois. Vamos juntar casais depois. Por enquanto a gente deixa macho com macho, fêmea com fêmea. Depois a gente vai, então, juntar, fazer a seleção dos casais. Mas nós não deixamos durante todo o período de muda de penas, todo o período de descanso, nós não deixamos todas as fêmeas juntas, todos os machos juntos, porque nós achamos que isso é contraproducente, isso estressa a ave. A ave precisa de descanso, ela precisa de privacidade durante o período que ela está mudando a sua plumagem. Porque esse não é um período apenas de mudança de plumagem, esse é um período em que a ave precisa se alimentar bem. Como é que uma ave vai se alimentar bem? Quando ela está competindo dentro do mesmo espaço, por maior que seja esse espaço, ela está competindo por comida com outras aves. As aves são, como todo ser humano, tem uns mais fracos e uns mais fortes. Até as fêmeas que são mais dóceis, tem aquelas que são mais dominantes e não deixam as outras comerem o tanto que deveriam comer. Agora, se tiver cada uma individualizada no seu canto, aí ela já vai poder comer tranquilamente, ela está sozinha no cantinho dela, né? No espaço privativo dela. E isso vai favorecer não apenas a muda de penas, mas também o descanso. Nós vamos continuar no próximo vídeo, na terça-feira, falando a respeito, porque nós já estamos com 15 minutos. Saúde, paz, luz e prosperidade para todos nós.